Bem-vindos ao Business Forum, um painel onde a gente reúne a indústria, o governo, a academia, a sociedade, para discutir microeletrônica, para falar de onde nós estamos na microeletrônica, quais são as oportunidades que o país tem para a microeletrônica. E hoje nós vamos receber agora o José Gustavo Sampaio Botijo, que é diretor do Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação Digital do MCTIC, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e ele vai fazer as considerações do ponto de vista do governo. O que nós temos aí quando a gente fala de semicondutores pós-Covid-19, as oportunidades para o país? Botijo, com você agora. Boa tarde, Linê. Boa tarde, Rogério. Desculpa eu não ter chegado just in time, me atrasei um pouquinho antes de começar, mil perdões por isso. Acho que o Rogério, Rogério, você foi brilhante na sua apresentação, acho que você fez um panorama muito preciso do setor, desde o histórico da criação lá, de quando o CEITEC foi fundado até a situação que a gente está hoje, pelas diversos terremotos pelo qual todos nós já passamos, e agora a gente está numa situação de uma certa estabilidade aí na minha visão, né? Nós do governo aqui, a gente tem a visão, enquanto Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que o setor dos semicondutores ele é estratégico. Nós precisamos atuar em 3 grandes frentes na nossa visão. Uma é na parte de industrialização, que é onde está aí as grandes empresas, aí, como é o caso da Smart, HT, Talcom, você tem várias empresas atuando. Você precisa também ter uma atuação muito forte na área de design, então você tem todas as design houses atuando nesse segmento aí, algumas aí com crescimento exponencial nos últimos 2, 3 anos, né? Algumas DHs aí começaram a prestar serviço para o exterior e realmente tiveram aí pulos de faturamento da ordem de alguns milhões de reais para algumas dezenas de milhões de reais. E no coração de tudo isso está a formação de recursos humanos, né? Tanto para a parte industrial quanto para a parte de desenvolvimento desse ecossistema desenvolvedor de conhecimento que são as design houses. O Ministério ele tem aí vem propondo aí diversas evoluções, como foi mencionado pelo Rogério, no modelo do PADIS. A nossa visão, o PADIS, no aspecto mais tributário, digamos assim, ele saiu bem com algumas evoluções em relação ao modelo anterior. Óbvio que ainda existem coisas que precisam ser melhoradas, a gente tem conversado muito aí com a Abicente sobre isso. Temos também a nova fase do potencial do CEI Brasil. O CEI Brasil, durante muito tempo, ele foi um programa de formação de recursos humanos, formou aí entre 1.000 e 2.000 profissionais, e na nossa visão ele precisa continuar, mas ele precisa evoluir. O CEI Brasil ele era muito voltado para a formação, simplesmente formar pessoas, e na nossa visão essa formação ela tem que estar atrelada ao desejo de empresas que queiram cofinanciar com o governo. O papel do governo é reduzir o risco, essa formação desses profissionais em design, para que eles sejam absorvidos pelo mercado de trabalho, senão a gente vai estar formando pessoas que vão para o mercado exterior. Não que seja ruim que eles vão para o mercado exterior, porque acaba que você cria uma rede de contatos nacionais muito forte, mas a gente precisa que o investimento governamental ele tenha uma contrapartida proporcional pelo setor privado. O setor privado precisa comprar essa formação. A gente acha, e conversando com as empresas do setor, que há essa intenção. A gente tem conversado aí com o professor Morimoto sobre a evolução do modelo, agora ali com a presidência da SBME, por aí, parabéns, Linê, por isso, para a gente poder avançar na construção da nova fase do CEI Brasil, que tem esse caráter de engajamento do setor privado e esse caráter de fomento ao empreendedorismo dessa gurizada que se forma no âmbito do CEI Brasil. Por que não criar design houses, novos ecossistemas? Quando você tem um ecossistema pujante, você atrai outros investimentos para o Brasil. O Rogério sabe muito disso. Toda vez que ele tem que defender lá as ações da Smart aqui no Brasil, para os investidores dele que são de fora do Brasil, ele precisa mostrar o que está acontecendo aqui. E não tem como ele mentir, digamos assim, para os investidores. É capital aberto, está pautado em bolsa, as ações das empresas. Você precisa ter uma transparência total e, para isso, você precisa que tenham programas estruturantes, uma demonstração clara que o governo está apoiando o setor, e isso existe, né? Sempre existiu. Bem parecida, tá? Vou fazer. O professor Jacobs perguntou qual o futuro do CEITEC? Minha visão,
Quando o CEITEC foi criado, eu me lembro bem mesmo, porque foi quando eu estava aqui no Ministério, eu era técnico, o Henrique Miguel, não sei se ele está aqui nos acompanhando, mas o nosso professor, ele era meu chefe à época, foi quando a gente criou o CEITEC. Lá naquela época, lá nos inícios de 2000 e pouco. Né? E havia sim uma sinalização clara do mercado que fazia sentido você ter uma indústria manufatura de fim a fim, back-end e front-end no Brasil. O tempo passou, os mercados globais explodiram, a digitalização aconteceu numa velocidade surpreendente, consolidação, muitas empresas adquirindo outras, você reduziu aí num grupo que fazem de fim a fim, num grupo de 3 ou 4 grandes, gigantescas empresas. E sem escala, como disse o Rogério lá na fala dele, você não tem competitividade. Quando você fala em produzir, esquece o número, mas pense numa escala, quando você fala em produzir 1.000 unidades de um componente e o seu concorrente está produzindo 1 bilhão de unidades do mesmo componente, você não tem competitividade. Não há o que você faça que você tenha competitividade. Por outro lado, o fato do CEITEC ter sido criado, ter sido implementado, e o conhecimento humano, e aí são as pessoas, que aí bate muito com a fala que a gente teve mais cedo, que tem ali dentro, não pode se perder. Não pode se perder. O CEITEC teria a oportunidade de ganhar revenue, faturamento, com o que ele faz hoje? Sim. E tiveram várias ondas de possibilidades. Desde o token, ao passaporte, à identidade, ao chip do boi, ao N. Tivemos N ondas de possibilidades. Pouquíssimas se concretizaram, não vem ao caso os motivos, mas pouquíssimas se concretizaram. E, por incrível que pareça, não foi o governo que foi o lastro do CEITEC. O lastro do CEITEC foi o mercado privado. O principal, um dos grandes clientes que fornece, que recebem os chips RFID do CEITEC, é o setor privado, do pessoal de impressora, por exemplo. Entendeu? Então, você vê que assim, o CEITEC, apesar de ser público, ele conseguiu competir no mercado privado e fornecer para uma grande empresa multinacional privada. Ele conseguiu fazer isso, apesar de todas as dificuldades. Então, o fato de ser público atrapalha, porque as nossas regras, por ser público, empresa pública, já é difícil pela falta de escala. Imagina ele ter que seguir 866, quando ele quer contratar alguém é um problema, quando ele quer demitir para alguém é um problema. Tem um monte de entraves. Interferências políticas, tem de tudo. Olhando para o que existe hoje no CEITEC, você tem um ativo muito grande, você tem empresas interessadas em comprar aquele ativo. Você tem. Eu mesmo me reuni pelo menos com umas 3. E você tem também a parte do conhecimento científico gerado ali de recursos humanos. E eu acho que esse caminho, na minha opinião pessoal, de uma OS, ser a curadora desse conhecimento em prol da sociedade brasileira, seja o melhor caminho. Óbvio que esse processo ainda ele precisa ser colocado em prática, porque depende muito de quem vai ser a pessoa que vai gerir esse ativo, que é o CEITEC, da parte do conhecimento de design. Da parte de lá de manufatura, é um outro processo, o Ministério da Economia está liderando junto com o BNDES, ele vai que liquidar ou se vai ser vendido para... Existem interessados de fato, existem. E essa é uma outra questão. Olhando para o que para mim é importante, que é o conhecimento humano, que são os cérebros que estão ali dentro, e tem pessoas muito boas ali dentro, esse modelo de OS me parece interessante, que você tira as amarras de 86666, você dá um gás e uma possibilidade para ele entrar nessa onda de prover serviços tecnológicos e fazer parcerias com a academia e criar modelos de residência, trazendo a academia para dentro. Você cria um grau de liberdade ali que pode ser muito interessante. Eu acho que esse é o futuro do CEITEC. Independente de se é nesse governo ou em outro governo, já era um movimento que vinha acontecendo nos governos anteriores. O CEITEC já era visto como algo que ele foi importante na sua origem, mas que ele precisava se reinventar. Não sei qual seria a maneira dessa reinvenção, dependendo de quem tivesse sobre a gestão e da tomada de decisão, mas ele precisava se reinventar. Ele perdeu várias ondas, não por culpa dele, que ele foi competente de oferecer o produto, não por culpa dele, mas pela conjuntura de vários fatores, cada caso foi um caso. Então, a minha visão é essa.
Eu acho que o Ceitec, sim, ainda tem futuro, nós ainda vamos ouvir falar muito do Ceitec, mas vai ser um bicho diferente.